Se, se tem uma frase que foi muito repetida na Bíblia, não sei quantas vezes, mas é uma frase que sempre foi dita na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a frase não tenha medo. É a frase não tenha medo. Porque o medo ele é o inimigo da fé. E sem fé não tem como agradar a Deus. Mas até aí a gente já sabe. Porém, da mesma forma que a Bíblia nos ensina a não ter medo, ela nos ensina a ter temor a Deus. Aí nesse momento, você para pensar: ah, a Bíblia acaba sendo contraditória então, já que ela ensina a gente a não ter medo, mas nos ensina a ter temor a Deus. Então, a Bíblia ela não foi contraditória. Ela não é contraditória. Cada coisa é colocada no seu devido lugar e no seu devido tempo. Você pode dizer que a palavra de Deus é qualquer coisa, mas ela não é falha. O que a Bíblia quer dizer com temer a Deus? Não significa ter medo, até porque a Bíblia ensina a gente a não ter medo. Temer a Deus não significa ter medo necessariamente de Deus. Não significa ficar escondido que nem um rato, escondido que nem uma barata, com medo de Deus, tentando achar uma forma de se esconder dele. Olhar para Deus e ficar com medo dele o tempo todo. Não. Ter temor a Deus não significa, não tem nada a ver com ter medo ou com algum sentimento negativo. O verdadeiro significado de temer a Deus é você amar tanto Ele ao ponto de não querer desapontá-lo. Eu vou usar um exemplo para facilitar. Quando a gente gosta muito de uma menina, eu vou usar meu exemplo como um homem, tá? Mas o mesmo vale do contrário também. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer agradar uma pessoa. Pode ser uma menina que você gosta, pode ser um menino que você gosta, uma mulher ou cara. Você quer conquistar aquela pessoa, você quer estar do lado daquela pessoa, só que o seu maior medo, entre aspas, é desapontar aquela pessoa. Se tem uma coisa que você não quer, é que aquela pessoa fique decepcionada com você e acabe te abandonando por causa disso. No caso de Deus, ele não nos abandona. Mas aqui a preocupação é a mesma. Você ama tanto Deus, você ama tanto Jesus, que você simplesmente não quer, desapontar ele. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu seguia Ele pelo motivo errado. Eu seguia a Cristo com medo de ir para o inferno. Mas quando eu comecei a observar melhor, eu não estava amando Deus de verdade. Eu não estava amando Deus de verdade. Eu não estava amando Jesus de verdade. Não. Eu pensava que estava amando Jesus de verdade. Mas eu não fazia as coisas porque eu amava Jesus. Eu fazia as coisas porque eu tinha medo de ir para o inferno. Acabou que eu nem amava a Deus de verdade. Eu só tinha medo de ir para o inferno. De alguma forma eu acabei percebendo isso e eu vi que eu estava totalmente errado. Então eu resolvi mudar minha perspectiva de vida. Por quê?
Porque se eu tenho medo de ir para o inferno, logo eu não tenho certeza da minha salvação. E se eu não tenho certeza da minha salvação, logo eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, logo eu não vou conseguir agradar a Deus. Eu não vou conseguir agradar a Deus. E para agradar a Deus, primeiro eu tenho que conhecer Ele de verdade. Tem muita pessoa que diz que ama a Deus, mas não conhece Ele de verdade. Eu vou falar uma coisa para você que está assistindo esse vídeo. Não tem como você amar uma pessoa sem conhecer ela primeiro. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Não tem como você amar uma pessoa se você não conhecer ela primeiro. Então eu resolvi mudar a minha perspectiva de vida. Ao invés de servir a Deus com medo de ir para o inferno, na verdade, da mesma forma, se eu continuasse com esse pensamento até o final, eu acabaria indo para o inferno de qualquer jeito, porque eu não teria fé o suficiente, eu não estaria acreditando na minha salvação, eu não estaria amando Deus de verdade. Então, ao invés de seguir a Deus com medo de ir para o inferno, pensando em escapar do inferno, a gente tem que servir a Deus não pensando em ser salvo ou pensando em escapar do inferno, porque a salvação ela não é sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Na verdade, sim, o céu ou o inferno é a consequência final do caminho que tu escolhe. No caso, o céu, ele é a recompensa final da pessoa que tu é. E o inferno, ele é a consequência real da pessoa que tu é. O verdadeiro sentido da salvação não é o lugar para onde tu vai em si. O verdadeiro sentido da salvação é sobre mudança. É sobre se tornar uma pessoa melhor. Não só para Deus, mas uma pessoa melhor para si mesmo. Porque quando a gente se torna uma pessoa melhor, quem se beneficia é nós mesmos. Quem se beneficia é nós mesmos. Quem se beneficia é só nós mesmos. Só nós mesmos. Porque se a gente se prejudica, Deus não se prejudica. Quem se prejudica é nós mesmos. Deus é tão misericordioso que Ele faz questão de nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele quer falar com a gente o tempo todo. Mas na maioria das vezes é a gente que não dá atenção. Então foi daí que eu acabei mudando a minha perspectiva de visão. Lembra-se bem. Nós devemos servir a Deus não pelo medo de ir para o inferno, mas sim em se tornar uma pessoa melhor. Não só para Deus, mas também para outras pessoas e para nós mesmos. Mas sim para outras pessoas e para nós mesmos. Então, não devemos duvidar da nossa salvação. Se tu duvida da tua salvação, alguma coisa tu está fazendo de errado. Disso eu posso ter certeza. Se tem alguma coisa que tu está fazendo de errado, alguma coisa que tu se arrepende, alguma coisa que está te afastando de Deus, pede perdão, pede direcionamento. Lembrando, Deus, Ele não é que nem aquele seu patrão que vive te cobrando. Deus, Ele é um amigo.
Um amigo, não um amigo qualquer, mas aquele amigo que quer te ver do lado certo. Aquele amigo que por mais que ele seja rígido às vezes, ele só quer o teu bem e nunca quer o teu mal. Ele não é aquele Deus religioso que ele não é aquele Deus que os religiosos inventam, um Deus que só quer sacrifício, sacrifício, sacrifício. Não, ele não é esse Deus. Ele não é esse Deus. Porque o sacrifício, o preço, ele já foi pago na cruz. Ele já foi pago na cruz. A única coisa que Deus quer é a sua santidade. A única coisa que Ele quer é que você se arrepende dos seus pecados e comece a andar nos caminhos dele. Mas lembrando, Ele não nos chama para ficar com medo de ir para o inferno o tempo todo. Não. Ele nos chama para ser uma pessoa melhor, para nos tornarmos umas pessoas melhor, uma pessoa melhor. A maioria das pessoas que pregam a palavra, elas induzem o medo, elas pregam o medo, elas pregam o sensacionalismo. É por isso que a maioria das pessoas elas pregam a palavra já colocando aquele sentimento de sensacionalismo, aquele sentimento de terror, para fazer as pessoas ficarem com medo de ir para o inferno o tempo todo, mesmo que já tenham entregado suas vidas para Jesus. Pois na verdade o verdadeiro sentido da salvação nem é só sobre o céu e o inferno. Claro que o céu e o inferno, eles são a recompensa e a consequência final da pessoa que a gente é. E é aí que tá. Qual é a pessoa que você é? Qual é a pessoa que você vai se tornar? Qual é a pessoa que você se tornou quando entregou sua vida a Cristo? E qual era a pessoa que você era antes de entregar a sua vida a Cristo? Então, a gente não serve a Deus com medo de ir para o inferno. A gente serve a Deus pensando em se tornar uma pessoa melhor. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus e nos liberta da vida de pecado, pode ter certeza que a gente vai. A gente tem a certeza da nossa salvação. Mas de vez em quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não uso droga, eu não vou para festa, eu não me envolvo com prostituição, mas eu entreguei minha vida para Jesus, mas de vez em quando eu acabo vacilando, eu acabo falando um palavrão, eu acabo caindo na pornografia, às vezes eu brigo, às vezes eu brigo com a minha mãe, com a minha irmã. Você diz, eu brigo com a minha irmã, eu falo palavrão, eu acabei falando alguma coisa imoral, eu não quero ir para o inferno. Às vezes a pessoa acha que só porque falou um palavrão sem querer, ela vai para o inferno por causa disso. Aí você precisa entender uma coisa. Ser cristão não significa que você vai deixar de pecar de imediato. O religioso, ele quer ser perfeito. O religioso, ele quer ser perfeito a todo momento. E quando comete um pecado, ele começa a se escandalizar e começa a se auto-atormentar por causa disso. Mas eu quero ensinar uma coisa.
O cara que é cristão, ele sabe que vai errar. O cara que é cristão, ele sabe que ele vai pecar. Ele sabe que ele vai pecar. Porque, querendo ou não, o ser humano, ele não é 100% liberto do pecado. A gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos erros. Então, não fique se auto-atormentando, não fique se torturando mentalmente, achando que você vai para o inferno. Só porque você falou um ou dois palavrões. Todo mundo erra. Todo mundo erra. A questão aqui não é errar em si, mas é permanecer no erro. Isso daí que é pesado, tá ligado? Permanecer no erro. Mas é claro, isso não anula o que eu falei antes. A gente não serve a Deus para ter medo de ir para o inferno, porque com medo a gente não tem fé, e com fé a gente não agrada a Deus. Mas a gente serve a Jesus para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um cristão melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, para se tornar uma pessoa boa em todos os sentidos. Porque para viver o reino de Deus lá no céu, a gente primeiro tem que viver o reino de Deus aqui na terra. E como é que eu vivo o reino de Deus aqui na terra? É muito simples. É justamente tudo isso que eu falei. Ser uma pessoa melhor. Você é um pai que provém para sua família. Você é uma mãe que cuida da casa. Uma mãe que ensina aos filhos no caminho certo. Um pai que ensina seus filhos no caminho certo. Você é uma pessoa que prega a palavra de Deus, abrindo os olhos de outras pessoas, como eu estou fazendo nesse momento. Você é diferente. Você não se deixa levar pelas coisas do mundo. Você não se deixa levar pela prostituição. Você não se deixa levar pelas bebidas alcoólicas. Você não se deixa levar pelas drogas. A única coisa que importa na sua vida é a paz que o Espírito Santo te dá. É a paz que o Espírito Santo te dá. A paz da graça de Deus que o Espírito Santo te dá. E isso basta. É isso que significa viver o reino de Deus aqui na terra. Esse é o verdadeiro sentido da salvação. Se tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor. E não ter medo de ir para o inferno. Porque com medo a gente não tem fé. E sem fé a gente não agrada a Deus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter esclarecido isso aqui com vocês. Eu tô indo nessa. Eu não sei quando eu vou postar vídeo, mas eu vou postar vídeo de novo. Mano, eu vou postar vídeo de novo. E lembre-se, se inscreva no canal, deixa o like e seguem a Cristo. Leiam a Bíblia, meditam na palavra, orem e... O que eu ia falar? Faça tudo para Deus.
pensando em agradá-lo e se tornar uma pessoa melhor. Faça pensando em realmente agradando Ele. Faça as coisas para Deus pensando em realmente amar Ele. Assim como você ama sua mãe, assim como você ama seu pai, seu irmão ou a sua namorada, eu não sei. Mas faça isso amando a Deus em dobro. Ame a Deus em dobro, cara. Mas primeiro conheça Ele. Estude a palavra e conheça Ele. Porque não tem como conhecer uma pessoa, não tem como tu amar uma pessoa sem antes conhecer. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.